Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma escola dominical neste domingo. Eu convido você que a partir desse momento acessou o canal da igreja através do YouTube, a curvar as vossas cabeças para que nós possamos fazer uma oração, para que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí está a tua igreja, a menina dos teus olhos. Nós queremos glorificar e exaltar o teu nome pela noite que passou. E queremos glorificar e exaltar o teu nome pelo dia de hoje. Senhor, fala aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor. Sê com a tua igreja, pelo poder que é no nome de Jesus. Todos digam amém. Querido, nós estamos numa série de estudos justamente sobre grandes temas do Apocalipse. E a lição a qual será abordada nesta manhã é a lição de número 6. E ela tem como título os 144 mil selados de Deus. Existem muitas perguntas, muitas teorias a respeito de quem serão, afinal de contas, esses 144 mil selados de Deus. Serão verdadeiramente somente 144 mil, mas ninguém será salvo durante a grande tribulação? Então nós vamos discorrer durante a escola dominical para que nós possamos tirar algumas dúvidas que o Espírito Santo venha nos ensinar nessa manhã para a honra e glória do Senhor Jesus. Querido, o texto bíblico base está baseado justamente em Apocalipse, no capítulo de número 7, no versículo de número 2 ao versículo 4. Quando você tiver um tema, por favor, pegue a sua Bíblia em casa e leia. E também Apocalipse, no capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 5. O texto áureo, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. O objetivo desta manhã, desta lição, é conhecer as principais características do grupo seleto dos 144 mil assinalados por Deus na grande tribulação. Compreender que em cada dispensação Deus seleciona e sela um remanescente fiel para ser seu agente na terra. Aplicar as características espirituais do remanescente do Apocalipse em nossa vida cristã. Comentários e palavra introdutória. No começo da grande tribulação, os anjos de Deus assinalarão o remanescente fiel de Israel, um grupo formado por 144 mil pessoas, descendentes da linhagem natural de Abraão. Ou seja, tudo começou com os judeus e tudo terminará com os judeus, porque Deus escolheu primeiramente a Abraão, um hebreu. E como tudo começou com os judeus, também terminará com eles nos momentos finais. Se nós multiplicarmos 12 vezes 12, você vai chegar a um número de 144 mil. Por quê? Porque são as 12 tribos de Israel. Pela observação da cronologia bíblica, nesse período a igreja, ou seja, pela linhagem espiritual, já estará no céu para as bodas do Cordeiro. E logo a seguir comparecerá diante do tribunal de Cristo para receber recompensas e galardão. Está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. No panorama profético, os 144 mil aparecerão na terra no começo da última semana de Daniel. Está em Daniel, no capítulo 9, no versículo de número 24. Eles confrontarão a trindade satânica e o mundo declarará as verdades... Eles confrontarão a trindade satânica e o mundo declarando as verdades do reino de Deus. Apocalipse capítulo 17, versículo 17. Afinal de contas, a grande pergunta é: quem são esses 144 mil? São gentios? São judeus? Não são judeus? Diversas teorias e opiniões especulativas surgiram no decorrer da história. Na tentativa de apontar quem serão os 144 mencionados no livro do Apocalipse, muitas delas contradizem o sentido correto da interpretação bíblica. Como mencionando anteriormente, os 144 mil não são a igreja. O texto bíblico declara apenas que eles são servo do nosso Deus, que devem ser assinalados. Está em Apocalipse capítulo 7, versículo 3.
A melhor interpretação feita por eruditos, mestres bíblicos, assinala que os 144 mil são a semente da mulher vestida de sol. Apocalipse, no capítulo 12 e o versículo 1. Ou seja, Israel, que no transcurso da história humana foi perseguido na intenção de impedir o nascimento do Messias. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Então nós já descobrimos que os 144 mil que se levantarão, que Deus vai levantar no meio da grande tribulação que acontecerá, será a ira de Deus sobre todas as nações, são justamente um povo diferenciado, um povo escolhido. Eu disse que tudo começou com Abraão, ou seja, com os hebreus, com os judeus, e terminará com os judeus. Descobrimos que os 144 mil são judeus, serão judeus levantados por Deus com uma missão específica dentro da grande tribulação. Começou com os judeus, terminará com os judeus. Mais uma vez eu quero deixar isso bem claro aqui para a igreja. Deus revelou-se a Abraão e lhe propôs uma aliança incondicional. Ele seria o patriarca da nação de Israel, tanto física quanto espiritual. 430 anos depois, Deus chama e comissiona Moisés para libertar e conduzir o seu povo ao cumprimento da promessa. Deus firma um pacto com os judeus, com Israel, por intermédio de Moisés, mantendo os princípios da aliança abraâmica. Está em Êxodo, capítulo 19, no versículo de número 5, em Deuteronômio 7, versículo 6 ao versículo 9. A nação de Israel é o receptáculo da revelação divina e do que é necessário ser e fazer para recebê-la. Nós, nos dias finais, os judeus, os 144 mil, outra vez serão instrumentos poderosos para abençoar todas as famílias da terra. Tudo começou, tudo terminará com os judeus. E aonde isso acontecerá, pastor Benedito? Afinal de contas, será no Oriente Médio, especificamente em Jerusalém. Porque depois que a igreja for arrebatada, já passar pelo tribunal de Cristo, estiver recebendo a herança prometida pelo nosso Deus, então, querido, a partir desse momento Deus começa a levantar alguns personagens. Nós estudamos sobre as duas testemunhas. E Deus agora está levantando 144 mil, justamente com um objetivo. E nós vamos ver qual é esse objetivo até o final dessa lição, para a honra e glória do Senhor Jesus. Escolhidos por Deus para serem selados. Deus escolheu 144 mil dentre os remanescentes fiéis, e sua escolha está relacionada ao estilo de vida desses representantes escatológicos dos judeus. Vamos ver aqui os critérios da parte de Deus para fazer a escolha divina. Deus escolheu a nação de Israel e declarou expressamente as razões de sua escolha. Primeiro, uma das razões que ele escolheu, por causa do amor. Esta foi a razão primeira de Deus e a eleição dele. Está em Deuteronômio 7, versículo 8. Lealdade. O Senhor cumpriria a promessa que fizera a Abraão. Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. Então, essa promessa estava de pé. Propriedade particular. Deus escolheu Israel para ser sua herança. O Salmo de número 33, no versículo 12. Seu reino sacerdotal e seu povo santo. Êxodo capítulo 19, no versículo de número 6. Reino eterno. Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. E nele firmou o seu trono por todas as gerações. Salmo 89, versículo 3 e versículo 4. Outras características justamente desse povo escolhido por Deus para serem selados. Eles tinham que ser santo, santidade. Deus escolheu e escolheu os que têm um coração disposto a obedecer. Escute isso que o pastor Benedito vai falar com você aqui agora. O julgamento de Deus, quando você lê em Ezequiel, capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 6, nós vamos ver que todo o julgamento de Deus sempre começou pela sua própria casa. E nos dias do fim, não é diferente. Deus começa a fazer uma limpeza dentro da própria igreja, dentro da própria casa. Quando você lê Ezequiel vai ter uma visão, vai ver um homem com tinteiro na mão que estava marcando os homens.
recebiam uma marca aqueles que se abominavam, que não concordavam com as coisas que estavam acontecendo naqueles tempos. Então Deus estava fazendo uma limpeza justamente em Israel. E Deus também vai fazer uma limpeza nos dias de hoje, no meio da igreja, no meio da noiva do Cordeiro, começando pelos líderes. Os líderes que não pregam a verdade, que não vivem a verdade, que verdadeiramente não estão de conformidade com a palavra de Deus. Então, entenda isso, querido. O julgamento de Deus sempre começa pela sua própria casa. Os 144 mil selados, a Escritura revela-nos que Deus assinalou, ou seja, Deus marcou pessoas para propósito específico. Deus te marcou com um propósito. Você não está aqui à toa. Você tem um propósito da parte de Deus. E qual é o propósito de nós estarmos aqui? Pregarmos o Evangelho para toda a criatura. No livro de Êxodo, lemos que nas casas dos israelitas, o selo da proteção estava sobre os umbrais das portas, e com ele a garantia de vida ao filho primogênito. Ou seja, vocês estão lembrados? Nós estamos falando de selo. 144 mil foram selados. O que é selo? Eles foram marcados por Deus. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, após um cativeiro de 430 anos, Deus pediu para que marcasse nas portas, nos umbrais das portas, tinha uma marca do sangue do Cordeiro. Então eu quero te dizer nessa manhã que existe uma marca sobre você. E se tem uma marca sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o inimigo não pode tocar, porque você foi separado pelo próprio Deus para uma grande obra missionária. No livro de Ezequiel, lemos que o sinal é a marca que garante proteção e preservação aos servos de Deus, a fim que eles não sejam exterminados com os ímpios por ocasião da manifestação de seu julgamento. Ezequiel, como eu disse, capítulo 9, versículo 4 ao versículo 6. No livro do Apocalipse, lemos que Cristo foi selado pelo Pai com um nome misterioso. O próprio Cristo também recebeu um selo. No Evangelho de João, lemos que o Senhor Jesus foi selado para alimentar espiritualmente os seus discípulos. João capítulo 6, versículo de número 27. Na carta aos Efésios, lemos que a igreja é selada para o dia da redenção com o Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13 e Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Quais são os benefícios para as pessoas, pastor Benedito, que são seladas, marcadas por Deus? Vejamos, portanto, na tabela a seguir, os benefícios que o selo do Senhor promoverá na vida dos 144 mil. Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O selo da promessa. Primeiro, quando recebe um selo, recebe uma identificação. Enquanto os moradores da terra, isso eu estou falando na grande tribulação, serão identificados também na mão direita ou na testa, pela marca da besta. As pessoas que ficarem aqui na grande tribulação, que concordarem com o plano diabólico, satânico de Satanás, da besta e do falso profeta, receberão uma marca, um selo na testa também e um chip na mão direita, tá? Já os 144 mil serão identificados pelo selo de Deus, colocado na testa, onde terá o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Propriedade ou pertencimento. O selo indicará que eles têm um dono a quem serve e obedece. Então, quando Deus colocar esse selo sobre os 144 mil, Deus está dizendo, eles têm pai, eles não estão sozinhos. Estão lembrados quando Jesus, antes dele subir ao céu, ascender ao céu, há mais de 2000 anos atrás, ele disse, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo. E ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então entenda, você não está sozinho aqui nessa terra. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos guardando e nos protegendo. Nenhum deles morrerá, antes serão protegidos do anticristo. Eles estarão em lugares seguros no Monte Sião. Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Os selados de Deus estarão seguros de qualquer mal. Em suas testas estará estampado o nome do Deus vivo. Apocalipse 7, 2 ao versículo 4. Indicando que ele estará presente com 144 mil. Presença divina em todo o tempo. Mesmo quando atravessarem as mais intensas crises, que afetará todas as áreas e níveis da sociedade,
Os 144.000 escolhidos e selados terão a presença do Senhor garantida. Gênesis capítulo 28, do versículo 13 ao versículo 15. Mateus capítulo 28, o versículo 20 é a parte B do versículo. E qual o caráter dos 144.000? Como nós identificamos ele? O caráter de uma pessoa é infinitamente mais importante do que sua reputação. Pois enquanto a reputação está relacionada àquilo que se fala desta pessoa, o caráter traduz o que ela verdadeiramente de fato é. O caráter, portanto, precisa ser mais bem cuidado, protegido e guardado do que as mais valiosas joias existentes no mundo. Vejamos os tópicos subsequentes, o caráter desse remanescente de Israel. Primeiro caráter que chama atenção, virgens incontaminadas. Os 144.000 que serão levantados durante a grande tribulação serão virgens incontaminados. O sentido virgens aqui não quer dizer só de homem, é que não se contamina com o pecado. 144.000 serão moral e espiritualmente puros, tá? Separados da corrupção, da falsa religião dominante do anticristo. Eles não aceitarão a sedução do homem do pecado. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, na verdade, capítulo 2, versículo 3. Nem se submeterão ao sistema herético. Pastor Benedito, o que é o sistema herético? É tudo que é contrário ao preceito da igreja. Então, eles não se submeterão a isso. Então entenda, nós que estamos aqui, nós temos que continuar pregando a verdade. O que é pecado, continua sendo pecado. E nós precisamos andar na verdade e viver essa verdade, custe o que custar. Tá? Nem se submeterão ao sistema herético e imundo da grande prostituta, parceira aliada do anticristo nos dias do fim. Essa grande prostituta é chamada da grande Babilônia, que irá cair por terra. Tá? Mais um caráter dos 144.000, mais uma característica deles, eles serão persistentes, tá? Os 144.000 estarão inteiramente dedicados ao serviço de Deus. Isso nos chama atenção. Mesmo durante os dias terríveis de trevas, da grande tribulação, eles seguirão o Cordeiro por onde ele for. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Pois nas trevas os mandamentos divinos iluminarão o seu caminho. Estão lembrados do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Mesmo no momento de treva, a palavra de Deus continua nos clareando, continua nos orientando. Mesmo no momento de dificuldade que você estiver passando, meu querido, não deixe de se alimentar da palavra de Deus, tá? E outra característica dos 144.000 que serão levantados pelo próprio Deus, eles serão verdadeiros, são judeus verdadeiros. Eles serão irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não haverá engano em seus lábios, né? Pois estarão cheios do Espírito da verdade. E isso é importante quando Deus levanta alguém, comissiona alguém para pregar o Evangelho, para viver esse Evangelho. A palavra dessa pessoa não pode ter duas palavras, tem que ser uma palavra só. Eu não sei se você conhece alguém que com você fala uma coisa, mas com outra pessoa fala outra. Parece que tem dois caráteres. O caráter dela é um caráter, por isso que nós falamos do caráter, né? O caráter dela, as pessoas falam algo dela, mas de fato ela não é aquilo que as pessoas falam. Então o caráter está ofuscado. Já esses 144.000 que serão levantados, eles serão verdadeiros. E nós devemos ser cristãos verdadeiros diante de Deus. Não haverá engano em seus lábios. É sim, sim e não, não. Que passar disso pertence ao maligno, tá? O remanescente de Israel proclamará a única verdade salvadora, levando a cabo a missão que lhe será entregue. E afinal de contas, pastor Benedito, qual a tarefa desses 144.000 levantados justamente durante a grande tribulação? A tarefa prioritária dos 144.000 judeus durante a grande tribulação será, sem dúvida, a proclamação do evangelho do reino de Deus. O Senhor enviará como seu verdadeiro representante um selo e especial. O Senhor enviará como seu verdadeiro representante
um seleto e especial grupo que testemunhará a todas as nações. Mateus capítulo 24, versículo 14. E realizará uma grande colheita final. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Eu quero ler aqui para vocês Apocalipse, o que acontecerá no final do tempo. Depois que esses 144 pregarem durante a grande tribulação, eles vão colher. Vale a pena trabalhar, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser caluniado, porque os frutos serão colhidos. Talvez não seja por você, talvez seja por alguém. Talvez você vai semear numa terra dura. Você não vai ver a colheita, mas você semeou. Mas a colheita vai acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7, Apocalipse, versículo 9. É a visão de João. João diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então vale a pena lutar, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena viver esse Evangelho. Na tribulação, Deus não ficará sem o testemunho humano e celeste, ou seja, Deus sempre levanta alguém, querido. Deus sempre vai levantar alguém, mesmo no meio da luta, no meio da grande tribulação, e isso é fundamental para nós, para que nós possamos, ainda vai haver uma chance, mas em especial para o povo de Israel, porque as nações irão se juntar para combater, para destruir Israel totalmente. Então Deus levanta judeus autênticos, israelitas autênticos, para pregar essa mensagem. Vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Juntamente com o sétimo selo, o sétimo anjo, os 144 mil anunciarão que os reinos da terra pertencem a Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Já estamos terminando essa lição. Conclusão. Os 144 mil judeus que receberam o selo do Deus vivo exercerão seu ministério profético na fase mais intensa da grande tribulação, exatamente no olho do furacão, querido, a saber, na terra de Israel, como eu disse no começo da aula. Eles iniciam seu ministério no capítulo 7 do Apocalipse e depois reaparecem no capítulo 14 com o Cordeiro no céu, no Monte Sião. A profecia de João revela que junto do remanescente de Israel estará uma multidão incontáveis de salvos de todos os povos, fruto do grande trabalho missionário dos 144 mil. Glória a Deus. Então, querido, não serão, para esclarecer para você, somente 144 mil que serão salvos. Não. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 144 mil é um número exato que será levantado na grande tribulação para uma obra específica da mensagem de Deus, mas muitos serão salvos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abrindo o seu entendimento, que você possa continuar participando conosco dessas aulas, desses temas que estão sendo abordados aos domingos, através da Escola Dominical da Igreja do Caminho Pentecostal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero convidar você, para que você possa convidar uma pessoa para que esteja à noite conosco, no culto que será realizado sobre a responsabilidade da mocidade. Traga um visitante, de preferência alguém que ainda não serve a Deus, para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, para que nós possamos orar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que eu não pude completar, que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um. Senhor, sei com a tua igreja, pelo poder que é no nome de Jesus, todos digam amém. Vão na força do Senhor Jesus.